A diabetes mellitus é uma das principais doenças vistas na prática clínica e o vídeo de hoje vai focar exatamente nela, e especificamente na diabetes mellitus tipo 1, também conhecida como diabetes mellitus insulino dependente, que corresponde de 5 a 10% das formas de diabetes mellitus aqui no nosso mundo ocidental. Então vem comigo para mais um vídeo de medicina resumida em 5 minutos. Bora lá! E antes da gente começar o vídeo, só quero lembrar vocês que faltam só 7 dias para o encerramento das inscrições da turma de 2021 do curso de Fisiologia Cardiovascular e Princípios do Eletrocardiograma. Se você quiser aprender detalhadamente esse conteúdo no meu curso de 23 horas, vai lá na descrição do vídeo, clica no link, adquire a sua vaga e aprende com vontade esse conteúdo. Lembrando que a próxima turma vai abrir só em 2022 e ainda não tenho data definida. Eu vejo vocês por lá. E vindo para o assunto de diabetes mellitus, vamos lembrar um pouquinho do que é essa doença. A diabetes mellitus ela é uma doença metabólica, onde os níveis de glicose sanguínea, chamada de glicemia, vão estar muito elevados. E essa elevação ela pode causar dano em vários órgãos-alvo, como por exemplo o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, a pele, o coração, o fígado e até mesmo os próprios vasos sanguíneos. Existem vários outros órgãos que podem ser lesionados também, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre eles mais pra frente. Quando o assunto é diabetes mellitus tipo 1, a gente tem que lembrar que ela tem duas prováveis etiologias. A primeira é a etiologia genética, onde o paciente ele cria autoanticorpos contra o próprio organismo que atacam as células beta do pâncreas e destroem ela, fazendo com que a produção de insulina pare absolutamente. E a segunda etiologia é conhecida como idiopática, onde o paciente ele não está produzindo autoanticorpos contra o pâncreas, no entanto a produção de insulina cai e até mesmo para, e não se sabe direito o motivo. Então nós temos essas duas prováveis etiologias. No caso da etiologia autoimune, essa diabetes ela pode se correlacionar a outras doenças autoimunes, porque o corpo acaba produzindo autoanticorpos contra o pâncreas e contra outros órgãos, daí duas doenças acabam aparecendo juntas. Por exemplo, se o corpo está produzindo autoanticorpos contra o pâncreas para parar a produção de insulina porque está destruindo células beta e ao mesmo tempo produz contra os melanócitos, que são as células da pele que produzem o pigmento natural chamado melanina, nós acabamos desenvolvendo diabetes mellitus tipo 1 e vitiligo ao mesmo tempo. Outras doenças que podem aparecer associadas a diabetes mellitus tipo 1 autoimune são a doença de Addison, que é uma doença da suprarrenal, a tireoidite de Hashimoto e a doença de Graves, que são doenças da tireoide. Nós temos também a anemia perniciosa, uma hepatite autoimune e até mesmo a doença celíaca. E antes que eu me esqueça, a nossa miastenia graves também está nesse grupinho. Quando o assunto é fator de risco para o desenvolvimento dessa doença, nós separamos eles em dois grupos. O primeiro que é o fator genético, onde a pessoa está carregando do pai ou da mãe a genética para a produção de autoanticorpos. É por isso que é tão importante perguntar para o paciente se ele tem mãe ou pai diabéticos. O outro fator, o outro grupo de fatores são os fatores ambientais. E é muito importante salientar que esses fatores ainda não têm comprovação que estão totalmente relacionados ao desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 1. Inclusive, algum deles, com estudos feitos, perceberam que nós temos alguns resultados antagônicos com outros estudos, ou seja, em alguns estudos dizem que esses fatores acabam predispondo à formação da diabetes tipo 1, outros estudos falam que não tem correlação com ela. Então é muito importante salientar que o que eu estou falando aqui ainda está em estudo, não é uma evidência 100% concreta e correta, ok? Dentro desse grupo nós temos o que a gente conhece como hipótese da higiene. Pessoal, a hipótese da higiene, ela é uma hipótese, como diz o nome, que diz que em países industrializados, pela alta taxa de produtos comestíveis industrializados na mesa, esses produtos acabam passando por vários processos de limpeza, o que acaba retirando desses produtos alguns micro-organismos ou produtos de micro-organismos que eram fundamentais para a nossa microbiota intestinal. Isso poderia causar alguma reação
reação química lá na microbiota para a manutenção do sistema imune. Com isso, em ausência por culpa da industrialização, nossa microbiota acaba não ajudando no sistema autoimune a manter ele formidável e trabalhando perfeitamente, e isso acaba fazendo com que o nosso corpo produza autoanticorpos atacando as células do pâncreas. Dentro dessa hipótese higiênica, também dizem que o parto vaginal ele é muito importante para que o corpo consiga fazer uma boa manutenção do sistema imunitário. E na ausência dele, por causa de uma cesárea, o paciente ele pode acabar desenvolvendo alterações no seu sistema imunitário e formando autoanticorpos contra o pâncreas. Ainda dentro do grupo de fator de risco ambiental, nós temos o grupo de fatores da dieta e até mesmo infecciosos, onde já foi visto que vírus como, por exemplo, o Coxsackie, conseguem fazer algo chamado mimetismo molecular, onde na hora do corpo identificar ele e tentar criar anticorpos contra esse vírus, o Coxsackie ele acaba mimetizando uma proteína do pâncreas e o corpo produz um anticorpo contra essa proteína. Então o anticorpo ele acaba indo pro pâncreas e criando uma resposta inflamatória no pâncreas, o que destrói, por exemplo, as ilhotas pancreáticas e causa destruição das células beta com ausência na produção da insulina. O excesso na produção e necessidade de insulina também pode entrar dentro dos fatores ambientais. Porque quando uma pessoa ela começa a produzir muita insulina por ela ser obesa, isso pode acabar aumentando a velocidade na formação de autoanticorpos contra o pâncreas. Por isso, vocês podem encontrar em alguns lugares o relato de que um paciente que era diabético tipo 2, normalmente são os pacientes obesos, e que são obesos já na infância, acabam se tornando no futuro diabéticos tipo 1, porque eles tinham já uma predisposição à formação de diabetes tipo 1, mas por causa da obesidade, aparecendo primeiro, eles desenvolveram primeiro a diabetes mellitus tipo 2. Isso acabou acelerando o processo de formação de autoanticorpos da diabetes mellitus tipo 1. O nosso último fator é que nós temos o que nós conhecemos como ausência de exposição ao sol, nós temos alterações no clima, falta de vitamina D3 ativa e até mesmo estresse. Lembrando que todos esses fatores ambientais que eu acabei de citar, como eu disse anteriormente, eles não têm comprovação científica ainda. Eles ainda estão em estudos e precisam dessa comprovação, né? Eles precisam desse aval da ciência falando, é isso mesmo, isso aqui pode causar diabetes mellitus tipo 1. Enquanto isso, só estão relatados nos livros, então a gente tem que entender que uma hora ou outra pode confirmar ou pode descartar. Quando o assunto é anticorpo, nós temos dois anticorpos principais que a gente pode dosar e um grupo de anticorpos contra o pâncreas. O primeiro anticorpo é o ICA, que é o anticorpo anti-ilhota pancreática ou islote pancreático. Esse anticorpo ataca diretamente, como o nome diz, as ilhotas do pâncreas, onde estão as células alfa, células beta, células delta. Esse anticorpo ele costuma aparecer primeiramente após os 6 meses iniciais de vida, com um pico de aparição entre o primeiro e o segundo ano de vida. Nós temos um segundo anticorpo que é o IAA, que é o anticorpo anti-insulina. Esse anticorpo ele também costuma aparecer logo nos primeiros anos de vida. Nós temos depois o nosso grupo de anticorpos que atacam as células beta. Eles são contra a célula beta, não é contra a ilhota em si ou contra a insulina. Dentro desse grupo a gente pode citar o 65-descarboxilasa contra o ácido glutâmico, e nós temos também o IA2 tirosina fosfatasa e o carboxipeptidasa H. Lembrei do nome do anticorpo. Esses anticorpos, existem outros, muito importante citar, existem outros dentro desse grupo, que eu não vou citar todos aqui, mas todos eles podem estar atacando as células de alguma forma e fazendo com que a destruição aconteça. Você precisa dosar todos esses anticorpos? Não. Mas você costuma ver mais frequentemente o ICA e o IAA aparecendo no resultado do paciente com diabetes mellitus tipo 1 positivo. Se você não encontrar e ainda assim está pensando que pode ser, investiga os outros anticorpos. Aí pode vir um resultado positivo ali para você. Quando o assunto é quadro clínico da doença, pessoal, nós temos que lembrar que a doença ela pode apresentar o seu quadro de forma metabólica, de forma não metabólica e de forma assintomática. A forma metabólica é o que a gente conhece como os P's da diabetes, onde nós temos a poliúria, a polidípsia e a perda de peso. Algumas vezes o paciente ele pode ter um pouquinho de polifágia, mas é muito importante ressaltar que a polifágia da diabetes mellitus tipo 1, ela não é tão intensa como a polifágia da diabetes mellitus tipo 2. A astenia ela costuma aparecer também
nesses sintomas. Depois nós temos os nossos sintomas não metabólicos. Dentro desses sintomas, nós podemos ressaltar alteração na visão, porque nós temos, o que a gente conhece como alteração na retina ou retinopatia diabética, alterações na pele, nós podemos também detectar algumas alterações na sensibilidade distal do paciente. Algumas vezes a astenia vai estar presente também nesse quadro de sintomas não metabólicos, e é muito importante citar também que o paciente ele costuma, por ser criança, não ter vontade mais de brincar, ele se sente muito cansado e ele não tem aquela vontade de brincar. É uma coisa que os pais costumam citar quando o paciente tem diabetes mellitus tipo 1. Depois nós temos o quadro assintomático, que como o próprio nome diz, o paciente acaba não tendo sintomas. Então, o diagnóstico acaba demorando um pouquinho mais e existe o risco do paciente padecer de uma complicação da diabetes mellitus antes mesmo do diagnóstico ser feito. E quando a gente fala de complicação da diabetes mellitus, eu estou falando da cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética acontece por excesso de corpos cetônicos, pessoal. Vejam bem o que está acontecendo no organismo de um paciente diabético tipo 1. Nós sabemos que nesse organismo não tem insulina e por falta dela, a glicose sanguínea não pode ser colocada dentro do citoplasma das células do corpo. Por causa disso, o nível de glicose aumenta muito e a falta de glicose intracelular acaba afetando o metabolismo das células. Elas não têm a glicose como fonte de energia mais para acabar produzindo ATP e desempenhar suas funções metabólicas normais. Então o corpo, como uma tentativa de criar energia, acaba metabolizando muito lipídio. E nessa metabolização de lipídio ele acaba formando algo conhecido como corpo cetônico ou ácido cetoacético. Essa substância, como o próprio nome diz, é um ácido e que quando aumenta muito no nosso corpo acaba levando a uma cetoacidose diabética. É importante ressaltar que quando o paciente diabético tipo 1 entra nesse quadro de cetoacidose, a glicemia dele tende a estar acima de 250 mg por decilitro. Antes disso, o corpo tende a estar numa cetose, que é simplesmente a formação exagerada de corpos cetônicos, mas sem alteração no pH sanguíneo ainda. E para o diagnóstico dessa doença, nós temos 4 critérios da OMS. O primeiro critério diz que a glicemia ela tem que ser encontrada em jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro. O segundo critério diz que a gente tem que encontrar uma glicemia de 200 mg por decilitro maior ou igual pós-teste oral para tolerância de glicose. No terceiro critério, nós temos uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%. E o quarto critério diz que nós temos que encontrar uma glicemia ao azar feita a qualquer momento maior ou igual a 200 mg por decilitro, mais sintomas clássicos da diabetes que eu tinha falado na parte metabólica. É importante ressaltar que os sintomas da diabetes eles não são parte de um critério isolado. Nós necessitamos da glicemia ao azar maior ou igual a 200 mg por decilitro para então utilizar os sintomas dentro desse critério. É importante salientar que idealmente é necessário 2 critérios alterados para o diagnóstico da diabetes. Dessa forma, nós fazemos um diagnóstico precoce e correto e assim também evitamos um diagnóstico errado por falso positivo. E lógico, no tratamento da diabetes, a gente acaba utilizando insulina. Afinal de contas, o nosso paciente ele não está com a produção de insulina acontecendo. Então, a aplicação de insulina é necessária nesses casos. É importante salientar que a prática de exercício físico na diabetes mellitus tipo 1, ela tem que ser muito regulada. Não tem que ser exercício forçado, porque o paciente ele já não consegue produzir insulina e nós temos que lembrar que a prática intensa de exercício físico num paciente que tem níveis baixos de insulina vai causar quebra de lipídio, formação de corpo cetônico e tendência à cetoacidose. Então, se a gente fizer um exercício muito exagerado ou indicar um exercício muito forte, mandar a criança correr bastante, isso pode ser um pouco perigoso para o quadro inicialmente. É bom fazer exercício físico, mas tem que ser controlado, sempre cuidando da taxa da glicose, pelo menos capilar do paciente. Isso é muito importante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Eu tentei resumir o máximo possível. Vai ter alguns cortes no vídeo ali para tentar fazer com que o vídeo fique o mais curto possível. Mas eu espero que ele tenha chegado até vocês com esse conteúdo que muitos alunos acham muito difícil, mas no final das contas ele não é tão difícil. Não se esqueçam daquele like ali embaixo e aquele comentário. Eu tô vendo vocês
curtindo o vídeo quando vocês assistem, mas não clicando no botão do like. Vocês estão falando, o vídeo tá legal, mas eu não curto no like. Isso não pode. Clica lá para ajudar na divulgação e compartilha com seus amigos e seus colegas também. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau.